Hoje é feriado no Brasil, mas eu não poderia deixar de trazer as atualizações do mercado para vocês, até porque o restante do mundo não para. Vimos dados sobre a inflação serem reportados nos Estados Unidos e vimos a Bolsa Americana corresponder de forma bem positiva e levar o Bitcoin nessa movimentação de alta no dia de hoje. Falaremos um pouco sobre isso e, claro, sobre essa possível calmaria que podemos ver no último mês do ano em dezembro. Será que, de fato, após a tempestade, vem a calmaria? É sobre isso e muito mais que falaremos logo após a vinheta. Fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. De fato, vimos um início de semana nos mercados bem mais calmos aí do que na semana passada, quando vimos uma enorme tempestade passar pelo criptomercado durante ali aquele momento ruim da FTX, basicamente aí aquela insolvência que tivemos que vivenciar na semana passada, onde vimos uma das grandes corretoras do mercado, faladas por muitos e utilizada por milhões de pessoas, basicamente declarar falência. E obviamente quando isso acontece, muito FUD, muito medo, muitos problemas acabam surgindo com que fazem que pessoas tenham menos aceitação para criptomoedas, tenham menos confiança de que de fato todo esse mercado possa funcionar e, claro, acabam tendo menos interesse ainda, afinal é em momentos de velas verdes que muitas pessoas acabam ficando interessadas aí no mercado, e nesses momentos de velas vermelhas, onde geralmente estão as oportunidades, não são muitos que gostam de fato acompanhar. No entanto, depois dessa tempestade chata que vivemos aí na semana passada, onde eu acabei aproveitando para acumular mais dos ativos que eu acredito ter potencial a longo prazo, obviamente Bitcoin e altcoins, aquelas bem sólidas no mercado, falando um pouquinho sobre essa semana, vimos uma semana um pouco mais calma, como eu já alertava vocês no meu vídeo mais recente aqui no canal, nesse último domingo, com um cenário macro ali um pouco mais favorável e sem tantos eventos econômicos importantes assim, vimos um início de semana até bem favorável, O dólar recuou basicamente com a fala do vice-presidente do Fed sobre uma redução de ritmo de aperto monetário. Na semana passada nós vimos o ICP norte-americano, o índice de inflação, saindo abaixo das projeções, e aquele movimento foi um movimento bem positivo para os mercados, que agora acreditam, de acordo com o que foi reportado por esse dado, um posicionamento do Banco Central norte-americano um pouco mais tranquilo e relaxado em relação aos possíveis aumentos de juros. Ou seja, o mercado já começa a ficar otimista que na última reunião de políticas monetárias do Fed, Banco Central norte-americano, no dia 14 de dezembro, teremos de fato um aumento de 0,5 ponto percentual e não novamente pela quinta vez consecutiva um aumento mais duro em 75 pontos. Aqui basicamente ele diz que essa desinflação já começa a dar alguns sinais nos Estados Unidos, como o CPI, de forma bem controlada, e hoje nessa terça-feira tivemos mais um dado a ser divulgado relacionado também à inflação, que eu deixava vocês a importância de acompanhar esse dado, que é o dado de IPP, o índice de preços ao produtor. Se na semana passada nós vimos o ICP ser divulgado de forma bem positiva, hoje vimos o núcleo do IPP e o IPP mensal ser divulgado abaixo das projeções. O núcleo do IPP exclui alimentos e energia e veio aqui com uma projeção de 0,3 e um dado divulgado zerado. Já o IPP, que inclui alimentos e energia, tinha a projeção de 0,4 e veio na metade da projeção, ou seja, 0,2, o que mostra pra gente que a inflação de fato parece estar sendo controlada nos Estados Unidos, e a chance que mostra pra gente de ter um aumento de 0,5 ponto percentual no mês que vem, no famoso monitor da taxa de juros do Fed, que antes da divulgação desse dado era de 80% para 0,5 ponto percentual, agora passa a ser de 85%, com mais um dado relacionado à inflação vindo de forma positiva e bem controlada. Então será que de fato teremos um mês de dezembro, um último mês do ano, um pouco mais calmo, quem sabe até mesmo um pouco mais verde? De fato a calmaria após a tempestade? A minha visão é que sim, que muito provavelmente o mês de dezembro tende a ser mais tranquilo dentro do cenário macro, pelo menos, com o cenário macro um pouco mais positivo e favorável a ativos de renda variável. Pode ser que o principal índice da Bolsa Americana puxe o mercado das criptomoedas consigo e podemos então ver altas aí interessantes nesse último mês. No entanto, não é só de cenário macro que se depende o mercado, e é por isso que é
importante também ficarmos ligados no que acontece dentro da geopolítica. A SP, por exemplo, no dia de hoje, subiu com os dados de inflação que eu apresentei para vocês há pouco, né? O IPP vindo abaixo das projeções, mas a geopolítica alimentou novamente a incerteza e a instabilidade. Mas o que de fato acontece dentro da geopolítica que traz tanto medo aos mercados? Se você perdeu o que aconteceu, eu trago agora para vocês basicamente a resposta do porquê a geopolítica traz novamente incertezas a mercados. Bom, nós vimos nas últimas horas esse conflito entre Rússia e Ucrânia, que já dura desde o início do ano de 2022, ali por fevereiro, prolongar até quase agora o fim do ano e infelizmente se intensificar nas últimas horas e nos últimos dias. Vimos aí diversas cidades da Ucrânia sendo fortemente bombardeadas pelos russos. E o que aconteceu que trouxe toda essa tensão, né, geopolítica foi porque de fato um país que não tem nada a ver com a guerra desses dois, entre Rússia e Ucrânia, ter sido atingido. Trouxe para vocês aqui esse mapa dentro da matéria que mostra pra gente o que de fato aconteceu. Nós temos a Ucrânia aqui, a Rússia um pouco em cima, que guerreando, né, de fato com a Ucrânia, e temos a Polônia, né, que teve aí uma das suas cidades atingidas por alguns mísseis e pessoas morreram com essas explosões. A Polônia é um país que faz parte da OTAN. A OTAN é uma organização que foi criada justamente ali lá em 1949, se eu não me engano, com o intuito, né, de fazer uma força contra os russos, e é inclusive um dos grandes motivadores pela invasão da Rússia à Ucrânia. Afinal, a Ucrânia queria fazer parte da OTAN, a OTAN queria montar uma base militar dentro da Ucrânia, e aí começou todo esse conflito. E agora essa tensão que está instaurada no mercado é basicamente por conta de um país membro da OTAN, que nada tem a ver com a guerra entre Rússia e Ucrânia, foi atingido por mísseis, pelo que diz aqui, muito provavelmente russos. Afinal, a Rússia estava atacando de forma bem intensificada nos últimos dias a Ucrânia, ou seja, existem grandes chances desses mísseis terem partido do território russo. A matéria diz pra gente aqui, vítimas eram do leste polonês, próximo à fronteira com a Ucrânia, e a agência diz que a explosão foi causada por mísseis russos, mas os governos de Polônia e os Estados Unidos ainda não confirmam a informação. E a tensão que se cria dentro do cenário geopolítico é muito forçado pelo presidente ucraniano também, que obviamente, como todos nós sabemos, ele quer muito que a Ucrânia faça parte da OTAN e quer que a OTAN defenda com unhas e dentes a Ucrânia nessa guerra contra a Rússia. Mas, como a Ucrânia nunca fez parte da OTAN, a OTAN não vai entrar numa guerra que não é dela e utilizar basicamente dos seus exércitos para defender um país que não faz parte da sua organização. Mas será que agora, com um país que faz parte da OTAN ter sido atingido, será que a OTAN de fato vai trazer algum tipo de resposta militar ou algum tipo de contra-ataque a mísseis também destinados à Rússia? Bom, isso vai ser bem interessante de analisar nos próximos dias, e o Zelensky, que é o presidente russo, acusou a Rússia de disparar sim esses mísseis contra a Ucrânia e exige que a OTAN venha a defender esse país que faz parte dessa organização. Então com certeza vai ser uma coisa que vai ser fortemente discutida nos próximos dias e que pode gerar movimentações positivas e negativas no mercado de renda variável. E agora, fazendo uma rápida pausa nesse vídeo antes de darmos continuidade ao último tema sobre opções com criptoativos, deixo um lembrete sobre um dos parceiros aqui do canal, a Sportsbet.io, que inclusive está inserida dentro do mercado de apostas esportivas, e você pode criar a sua conta utilizando a MetaMask. E claro, além também de usufruir de depósitos em criptomoedas e operar aqui dentro nas opções que você achar bacana também em criptomoedas. Então, uma das poucas corretoras que oferecem esse tipo de serviço, a gente sabendo disso trouxe para vocês oportunidades dentro da Sportsbet. Para você que está interessado na Copa do Mundo, os mercados da Copa já estão abertos aqui na Sportsbet e você já pode inclusive fazer a sua fezinha no Brasil para ser campeão ou então para ganhar respectivos jogos aí da fase de grupos ou até mesmo em outras fases. Deixo aqui embaixo o link na descrição para você criar sua conta gratuitamente e fazer o primeiro depósito. Agora sim, chegando ao último tema do nosso vídeo, opções com criptoativos. No último domingo eu trouxe para vocês algumas das minhas operações que eu estaria realizando para essa semana, inclusive algumas já deram até bom, a gente já embolsou um lucro do mercado e já não está mais exposto ao risco dessas operações. Embora eu ainda tenha algumas abertas até o fim dessa semana, outras já expiraram, que eu falei com vocês no último domingo. Se você não conhece ainda sobre esse mercado, acesse o nosso tutorial sobre opções aqui no canal dentro da corretora Deribit, onde você opera
com margem em Bitcoin. Por mais que o Bitcoin tenha sofrido bastante desvalorização no seu preço nos últimos dias, o meu saldo continua praticamente igual. Por quê? Porque eu venho tirando o Bitcoin do mercado e jogando para minha carteira, utilizando a minha própria margem no criptoativo. Eu explico para vocês como funciona esse mercado dentro do tutorial, então acesse aqui embaixo. E vale lembrar que em breve teremos um tutorial também dentro da corretora Bybit, outra parceira aqui no canal, explicando como tradar nesse mercado utilizando margem em stablecoins, ou seja, ativos não voláteis. Sobre as operações que trouxemos nesse último domingo, uma delas inclusive já fechamos aqui, já embolsamos um lucro bem bacana. Nesse último domingo lançamos uma operação para expiração no dia 15 de novembro com o strike no preço de 14 mil dólares, uma venda de uma put, embolsamos um lucrinho em Bitcoin, ficamos com esse lucro, a operação já fechou, já recompramos aí e saímos dela. A outra que está ativa nesse momento eu mostro para vocês para o dia 18 de novembro, fechamento da semana. Nessa aqui eu peguei 50 dólares a cada um Bitcoin vendido, lembrando que você pode operar a partir de 0,1, alavancando a sua conta em 10 vezes e então pegar a premiação completa para um Bitcoin inteiro. Aqui eu vendi 1,7, como vocês podem ver, pegamos quase 100 dólares aqui nessa operação e nesse momento, se eu quiser sair, já não temos nem mais booking, né? Ou seja, eu pagaria o valor mínimo aqui, compraria uma put para sair dessa operação, o que já indica pra gente que muito dificilmente o mercado acredita que o Bitcoin vai chegar ao nível de 11 mil dólares até o dia 18 de novembro, que seria ali na madrugada de quinta para sexta-feira, no momento de expiração dessa operação. Então essas são algumas das operações que eu trouxe para vocês para essa semana. Uma delas já deu bom, a outra já está se encaminhando para isso e as últimas que trouxemos aqui, 100% delas tiveram êxito também. Então se você ainda não opera nesse mercado, ainda não conhece, está perdendo tempo, acesse o tutorial aqui embaixo para aprender como funciona, cria sua conta na Bybit ou na Deribit, vai depender do que você quiser operar. Se você quiser operar com margem stablecoin nesse momento dolarizado, você pode operar na Bybit. Se você quiser operar com margem em criptoativos, ou seja, você tem Bitcoin e quer utilizar ele para tirar mais Bitcoins do mercado, crie sua conta na Deribit e claro, lembre-se que esse mercado é um mercado de renda variável, existem riscos aqui dentro e eu não sou o consultor financeiro de ninguém, estou apenas passando para vocês um conteúdo educacional do que eu estou fazendo sobre as minhas operações. Lembre-se sempre de estudar, fazer as suas próprias análises e tomar as suas próprias decisões baseadas naquilo que você estudou e não do que você viu que eu fiz, beleza? A gente vai chegando ao fim do nosso vídeo de hoje, eu peço encarecidamente o seu like se você assistiu todo o vídeo até aqui e claro, se gostou das informações trazidas durante todo esse material. Peço encarecidamente também, se você ainda não é um inscrito, que se inscreva no canal. Estamos na meta de chegar até 140 mil aí, já estamos quase lá, então se inscreva se você ainda não é um inscrito aqui e claro, eu encontro vocês numa próxima oportunidade.